Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o que há depois da morte. Sem dúvida é uma das maiores dúvidas que a humanidade já teve. Muitas pessoas acham que a morte é o fim, outros acreditam que após a morte iremos reencarnar em outra vida, mas qual será a verdade? Essa e outras dúvidas veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer a seguinte pergunta. Você está preparado? Essa história vai mudar sua vida. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. O homem não foi feito para morrer e sim para ter uma vida gloriosa de comunhão com seu Pai Celeste. Assim que surgiu o pecado pela desobediência de nossos primeiros pais, este mundo passou a ser propriedade do inimigo de Deus, Satanás, que tem como único objetivo manchar a imagem de Deus e desmoralizá-lo diante de suas criaturas. Não existe nada de bonito na morte. Ela é cruel, é um inimigo e não um amigo, é uma porta fechada e não uma linda passagem. Ela transformou nosso planeta no cemitério do universo, um lugar onde todos morrem. A Bíblia Viva traduz Eclesiastes 9 versículo 5 assim, pois os vivos pelo menos sabem que morrerão. Mas os mortos nada sabem. A palavra de Deus diz que os mortos, bons ou maus, simplesmente estão dormindo em suas sepulturas até a ressurreição do último dia. Quando Lázaro morreu, Jesus disse que ele dormia. Veja, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. João 11 versículo 11. No versículo 14, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E note que Lázaro, quando foi chamado do seu túmulo depois de 4 dias, não tinha nenhuma história para contar sobre onde ele tinha estado durante todo aquele tempo. Evidentemente, ele não tinha ido a parte alguma. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 12 versículo 7 o que acontece com a pessoa quando morre, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Que espírito é esse que retorna para Deus? Essa é a próxima pergunta lógica, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2 horas e 26 minutos. Temos aqui uma declaração muito interessante. O espírito é que mantém o corpo vivo. Então, o que é esse espírito que mantém o corpo com vida? A palavra espírito, no original hebraico do Velho Testamento é ruach, o mesmo que pneuma, no original grego do Novo Testamento, e significa sopro. Dessa palavra tiramos nossos populares pneus cheios de ar, câmaras de ar, etc. Espírito ou pneuma simplesmente querem dizer ar ou sopro. Quando falta o espírito, a tradução correta é morte, pois um corpo sem ar está morto. As duas palavras, sopro e espírito, são usadas como sinônimos nas Escrituras. E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2 versículo 7. Observe o Criador em ação, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem está completo em cada detalhe, acaba de sair das mãos do seu Criador, pronto para viver, pronto para amar e para agir, mas não está vivendo. Agora ouça, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não foi-lhe dado uma alma. Tornou-se uma alma vivente, um ser vivente ou uma pessoa vivente. O fôlego de Deus que foi colocado nas narinas do homem, o fôlego ou espírito, separa-se do corpo na morte e volta para Deus. O corpo retorna ao pó. Agora, esse espírito, esse fôlego, não consegue pensar, adorar ou cantar. Esse espírito volta para Deus quer a pessoa seja santa ou pecadora. O homem simplesmente deixa de ser uma alma vivente, ou um ser vivente até o doador da vida reunir os dois, corpo e espírito, na manhã da ressurreição. As ilustrações têm seus pontos fracos, é claro, mas ajudam, e quando o assunto é tão vital, vale a pena usá-las. Suponha que temos uma pilha de tábuas e uma pilha de pregos.
Pegamos as tábuas e as pregamos de uma certa maneira. Não temos mais uma pilha de tábuas e uma pilha de pregos, agora temos uma caixa. De onde veio a caixa? Bem, não surgiu do nada. É apenas o resultado da combinação de um monte de tábuas e um monte de pregos. Agora suponha que não queremos mais a caixa. Tiramos os pregos, colocamos de um lado e as tábuas do outro. Para onde foi a caixa? Para o desconhecido, ela simplesmente deixou de existir como caixa. Os pregos ainda estão lá, as tábuas ainda estão lá, mas a caixa não pode estar até que os dois sejam colocados juntos novamente. Assim como no princípio, Deus criou o homem de duas coisas, do pó da terra e do sopro da vida. Como resultado da união dessas duas coisas, o homem se tornou uma alma vivente. Quando ele morre, os dois se separam, indo a lugar nenhum, simplesmente perdendo o estado de consciência até a manhã da ressurreição, quando corpo e respiração se reencontram. Você acredita na ressurreição? As Escrituras ensinam que isso acontecerá no último dia, quando Jesus voltar. Mas por que essa ressurreição no último dia quando já recebemos recompensa ou punição quando morremos? Certamente não desceríamos do céu ou entraríamos no inferno e entraríamos novamente em nossos corpos, ser ressuscitado e depois enviado de volta para nossa recompensa ou punição, certo? Pouco antes de sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu diria a você: pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14:1-3. Se já estivéssemos no céu, qual era o propósito de Jesus ao voltar e nos levar se já estivéssemos lá? Nenhum. A Bíblia não ensina tal confusão. Concluímos que a morte não significa ir para o céu, inferno de fogo, purgatório ou mundo espiritual. A morte significa apenas a cessação da vida até a manhã da ressurreição. Veja como o apóstolo Paulo descreve a ressurreição, porque o próprio Senhor, a palavra da sua ordem, ouviu a voz do arcanjo e tocou a trombeta de Deus, eles descerão do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Que foto! Mas esse é o dia! Que esperança! Para os que já morreram, no momento seguinte verão Jesus vindo nas nuvens do céu, não haverá noção da passagem do tempo para eles na sepultura. Imagine este dia: Jesus retorna triunfalmente ao planeta que uma vez o rejeitou, açoitou e crucificou, mas para um planeta que ele não pode esquecer. E ao aproximar-se daquela terra, clama com voz de trovão: desperta, tu que dormes no pó da terra, e vem para a vida eterna. Poderia haver notícias melhores? Pessoas reais com corpos reais, com casas e jardins, e um universo de maravilhas para explorar, tudo o que seu coração sempre sonhou, e a melhor parte, Jesus estará lá. Ele será o centro de tudo. O que Deus nos promete sobre este novo mundo está em Apocalipse 21 versículo 3 e 4, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e será o seu Deus. Ele enxuga todas as lágrimas de seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Nunca mais haverá morte, nunca mais. Graças a Deus. Se você tem um ente querido que morreu, não se desespere. Apenas confie nas maravilhosas promessas de Deus e prepare-se hoje para estar entre os salvos naquele dia glorioso e com Jesus para sempre. Obrigado por assistir até aqui.
Deixe um comentário sobre sua opinião.